Boa noite, Viviane. Está me escutando? Alô, alô, alô. Estão me escutando? Alô, alô, alô. Ah, boa noite, Bianca. Obrigado. É, deixa eu me apresentar. Eu sou Guilherme Siqueira Simões. Boa noite, Fabrício. E eu vou ser responsável pela palestra de hoje, cujo tema é requisitos funcionais e seus níveis de granularidade. Antes da gente começar, e até aproveitando para dar um tempinho também para quem pode estar chegando atrasado, eu vou colocar aqui algumas instruções para quem participa do evento pela primeira vez. A gente vai gravar essa apresentação e vai publicar a gravação tanto do vídeo quanto dos slides no nosso site, provavelmente amanhã ou no máximo depois de amanhã. A gente vai ter um evento de mais ou menos 1 hora, onde uns 45 minutos a gente vai fazer a apresentação e a parte final eu deixo reservado para responder as perguntas. Você pode perguntar já, desde já, não precisa esperar a parte final para ir colocando as perguntas no chat e eu vou responder, dou uma passada no chat no final, respondendo tudo que foi colocado. Para quem está com a sala virtual aparecendo no idioma diferente de português, é só ajustar isso na barra de ferramentas superior, tem uma bandeirinha que você pode colocar o idioma. No nosso caso aqui é bandeirinha de Portugal, tá? Não é bandeirinha do Brasil. Outra, outra dica também que eu dou para não ter problemas em assistir a transmissão é dar preferência a uma conexão de banda larga e evitar, ou não deixar nenhum outro programa rodando que faça uso da rede ou do processador do seu computador. Então, ela deixa um download acontecendo no YouTube, não sei. Isso pode competir, você ter aí o áudio travando ou a tela congelando. Tá? E para quem tem alguma certificação do PMI, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, por exemplo, a certificação de gerente de projetos PMP, existe um programa de manutenção de certificação, onde a participação nessa palestra vale um PDU nesse programa de manutenção da certificação. Ok? Então vamos falar um pouquinho para quem não conhece a FATO. O evento é promovido pela FATO Consultoria e Sistemas. A FATO ela tem como missão apoiar os clientes dela a ter visibilidade e desempenho de seus processos de software e ter controle sobre esses processos. A gente trabalha focado em 3 disciplinas da engenharia de software: medição, estimativas e requisitos, tanto com serviços de consultoria como de treinamento. Então, na nossa grade ou portfólio de cursos, a gente tem cursos nessas 3 linhas. O assunto que a gente vai falar hoje tem a ver com o curso de engenharia de requisitos. Ele é um assunto que está dentro aqui desse curso. E é um curso que a gente dá tanto de forma presencial, em turmas abertas e fechadas, e também na modalidade online. Eu sou um dos autores desses 2 livros aqui, um livro que fala sobre a engenharia de requisitos, então esse assunto de hoje é também um trechinho do livro, e um livro que fala sobre análise de pontos de função, que é uma técnica de medição de software que usa requisitos como matéria-prima para fazer a medição. Vamos lá então para a nossa, aqui a capinha do livro, foi publicado no segundo semestre do ano passado, e você vai encontrar ele em qualquer livraria virtual, você encontra ele para comprar. Tem também uma versão e-book no site da editora Brasport,
você consegue comprar o e-book dele, e acho que é metade do preço da edição impressa. E mesmo assim, a editora faz algumas promoções também, pode encontrar o livro no preço mais barato que até em outras livrarias. Bom, a gente vai começar primeiro falando o que é requisito funcional e o que é requisito não funcional, mas o nosso foco hoje é requisito funcional, então eu vou falar do não funcional só para ajudar a compreender o que é funcional. E daí a gente entra nessa discussão do nível de granularidade. O que é isso? Vamos falar dos 3 níveis de granularidade principais, que é o requisito com objetivo agregador, com objetivo de usuário, com objetivo de subfunção. E a gente fecha, né, estabelecendo aí a discussão do porquê é importante estar atento a essa questão. Né? Por que a gente está falando de nível de granularidade aqui na palestra? É exatamente isso que a gente vai buscar atingir ao final da nossa conversa. Então, vamos começar do começo. Né? Toda especificação de requisitos, e aí existem vários formatos de especificação de requisitos, toda especificação ela aborda 2 dimensões de um software. Na verdade, todo software tem 2 dimensões. A dimensão funcional e a dimensão não funcional. É impossível ter um software que tenha só requisitos funcionais ou só requisitos não funcionais. Isso não existe. É como uma pessoa. Eu tenho peso e tenho altura. Não existe o Guilherme só com 85 quilos ou não existe o Guilherme só com 1,85 m. Tem peso e tem altura. Então é impossível a gente ter um software que só tenha uma dimensão. E o que é o requisito funcional? É o requisito que descreve o que o software faz, relacionado a tarefas e serviços de um usuário. São tarefas realizadas pelo software para os seus usuários. Já o requisito não funcional, ele descreve como as funcionalidades vão ser entregues. Então, por exemplo, eu tenho um requisito funcional, vamos imaginar um relatório de vendas. Né? Isso eu estou falando só o quê? A funcionalidade, um relatório de vendas. Porém, eu posso também definir que esse relatório de vendas tem que ser gerado em formato Excel. O formato é relativo ao como. Eu posso definir também que esse relatório tem que ser gerado em no máximo 5 segundos. Isso tem a ver com a questão de desempenho, que também é não funcional. Eu posso dizer que o relatório tem que atender uma determinada estética. A parte estética também é não funcional. Então, o não funcional ele está sempre ligado à funcionalidade. Né? Ele está descrevendo como a funcionalidade vai ser entregue. Ok, isso é só para a gente conseguir entender melhor aqui a parte funcional. A gente vai ter um outro webinar, esse programado aí para 13 de junho, onde a gente vai falar especificamente com mais atenção dos requisitos não funcionais. Tá? A conversa de hoje é sobre o requisito funcional. Assim, aproveitando também, acabei deixando passar aqui no começo, o tema da palestra de hoje, ele também é um tema de um artigo que a gente escreveu, vou botar aqui o link, a gente escreveu um artigo exatamente com esse tema e esse artigo foi publicado na revista do IREB, que isso aconteceu hoje. Né? Então essa revista foi para o ar hoje e se vocês entrarem nesse link, vocês vão ver o artigo onde a gente escreveu tudo que a gente vai falar aqui hoje. Né? E o IREB é um instituto, é o International Requirements Engineering Board. É uma organização com a finalidade de promover a engenharia de requisitos no mundo, né? Difundir e aumentar a atenção para a disciplina de requisitos no desenvolvimento de software. Então, eles têm uma revista que é publicada trimestralmente, é gratuita, está disponível no web e é bastante interessante
nos artigos que ela também publica. Então vamos falar aqui do nível de granularidade. Quando a gente fala da granularidade de um requisito funcional, uma granularidade maior ou menor, a gente está se referindo a maior ou menor extensão da descrição do comportamento do software, né? Quanto mais detalhado eu descrevo esse comportamento, né, eu estou entrando na granularidade mais fina. Quanto menos detalhado eu descrevo esse comportamento, eu estou na granularidade mais alta. E uma especificação de requisitos, ela existe para atender a um propósito. E nem sempre é o mesmo propósito. Então, quando a gente está em momentos iniciais de um projeto, principalmente quando o nosso objetivo é saber se o projeto é viável, é ter uma ordem de grandeza, de custo ou prazo do projeto, eu preciso de uma definição do escopo. E essa definição é uma especificação de requisitos. Só que o que me interessa nesse momento é ter uma visão ampla. Ou seja, eu quero saber tudo o que é necessário que o software faça, mas não é relevante nesse momento entrar no detalhe de cada coisa que ele tem que fazer. Eu preciso saber tudo que ele faz sem entrar no detalhe. Então, a especificação de requisitos nesse momento, ela busca proporcionar uma visão ampla do escopo do projeto. Agora, quando a gente fala de momentos mais adiantados no projeto, a gente vai falar de uma especificação que tem por finalidade servir de base para a construção de algo. E aí, ter a especificação servindo de base para a equipe de desenvolvimento produzir o seu trabalho, eu preciso de dar detalhes, eu preciso aprofundar a descrição requisita. Então, meu objetivo aqui é ter uma visão profunda do escopo. Não necessariamente de todo o escopo. Pode ser só de um pedaço. Como assim? Aí tem que lembrar o seguinte. De acordo com a estratégia de desenvolvimento que a gente pode adotar, eu vou atacar o escopo de uma vez toda ou em parte. Né? Quando a gente fala de uma estratégia sequencial ou cascata, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma fase no projeto para fazer todo o trabalho de requisitos, e o meu objetivo aqui ao final dessa etapa é ter uma especificação que seja ampla e profunda de todo o escopo. Agora, quando a gente usa uma abordagem iterativa incremental, a gente divide o nosso projeto em ciclos. Meu escopo é dividido em partes menores, onde eu vou especificar de maneira mais profunda ou mais detalhada aquele pedacinho do escopo, aquele pedacinho relativo àquela iteração. E sigo depois fazendo outros ciclos até completar todo o escopo desejado. Então, nesses momentos aqui onde eu estou trabalhando em cada ciclo, eu também quero uma visão profunda dessa parte do escopo. Só que isso quando a gente fala no momento de usar a especificação como base para a construção. Agora, ainda assim, nessas duas estratégias de desenvolvimento, eu tenho a necessidade de uma especificação antes dos projetos iniciarem. Eu tenho que ter uma visão do escopo que me permita decidir, vale a pena tocar esse projeto ou não. Então, esse momento anterior vai me exigir uma especificação que tem que ser ampla, mas não necessita ser profunda. Isso indica o quê? Eu não preciso de requisitos numa granularidade tão fina. Agora, já nesses momentos aqui, onde eu vou usar a especificação como base para o desenvolvimento, preciso entregar requisitos numa granularidade mais fina, requisitos com detalhe. O requisito funcional, então, ele aborda somente o que o software tem que fazer,
sem entrar em nenhum aspecto de implementação. E, pensando num sistema de autoatendimento bancário, vou colocar aqui 4 exemplos possíveis para requisitos funcionais. Um primeiro mais geral. O sistema tem que realizar operações com a conta corrente. N tipos de operações. O sistema de uma outra conta corrente. O sistema deve garantir que o total de transações do cliente no dia não exceda R$5.000. Tenho 4 exemplos de requisitos funcionais. Só que esses 4 exemplos não estão apresentados ou descritos com a mesma granularidade. Eu tenho aqui um primeiro que está bem geral, né? Eu tenho aqui um outro que já está mais específico e tenho outros 2 aqui que já entram em um detalhe maior. Então, a gente vai usar uma ideia aqui de trabalhar com 3 níveis de granularidade. Né? 3 níveis. Vocês estão sentindo cortar alguma coisa do áudio ou não? Só para eu saber aqui. Está todo mundo escutando bem? Então beleza. Tem que dar uma piscada aqui no vídeo. O vídeo está cortando. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou... Bom, se o áudio não está cortando, eu vou deixar o vídeo assim. Deixa eu ver aqui. Vou fechar e abrir de novo. Vamos ver se melhora. Se não, eu vou deixar. Se não estiver interrompendo a aula, eu vou deixar rolar. Então, vamos falar de uma classificação da granularidade em 3 níveis. Um nível que a gente chama de objetivo agregador, onde a gente tem requisitos focados em objetivos mais amplos, um processo nem um requisito que tem um objetivo mais específico, que é o objetivo de usuário, é o requisito que é relativo a uma tarefa desempenhada por um usuário com o software. E o requisito no nível de subfunção é o requisito que descreve um conjunto de passos de uma ou mais tarefas ou um conjunto ou uma regra de negócio que pode estar presente em uma ou mais tarefas. Vamos explicar aí então melhor. Então, aqui pelo nível mais alto, que é o requisito de nível agregador, é o requisito que vai estar falando nos processos de negócio ou no conjunto de tarefas. O que eu quero quando eu falo desses requisitos? Eu quero definir as áreas, né, que o software vai abranger dentro de um processo de negócio, dentro da organização. Eu não estou preocupado ainda em entrar no detalhe, mas eu quero definir algumas áreas que têm que ser atendidas pelo software. Então, isso é o caminho natural quando se inicia a elaboração do escopo. Primeiro eu tenho que saber, né, aonde que o meu software vai pisar, para depois entrar no detalhe. Então, uma especificação de requisitos. No início de um trabalho de requisitos, a gente vai ter possibilidade de encontrar requisitos funcionais aparentemente especificados nesse nível. Se a minha especificação ela tem o objetivo de servir de base para o desenvolvimento, o requisito nesse nível ele dificilmente satisfaz a necessidade de quem precisa construir o software, porque ele não dá informação suficiente para o cara saber o que tem que ser feito. Por exemplo, ainda no sistema de autoatendimento bancário, né? Um requisito é que o sistema permita ao cliente do banco pagar contas. Ok, mas eu tenho lá pagamento de boleto de cobrança,
pagamento de uma conta de telefone, pagamento de um DARF, pagamento de um GPS. Eu tenho vários tipos de documentos que poderiam ser pagos no autoatendimento. Quando eu generalizo que o sistema tem que pagar contas, eu não dou informação suficiente para saber que tipos específicos de contas têm que ser pagas, né, quais as regras que vão se aplicar ao pagamento de cada tipo de conta. Eu não estou entrando ainda nesse detalhe, mas eu defini já uma área. Ó, o sistema ele vai ter que abranger aqui pagamento de contas. Então, já tem uma área delimitada. Embora esse requisito, nesse nível, não proporcione detalhe suficiente para a equipe de desenvolvimento, existem exceções. Tem casos onde o requisito nesse nível agregador, que resume um conjunto de tarefas, ele é suficiente para que todo o público-alvo da especificação saiba exatamente o que ele diz. Então, vou pegar um caso bem trivial. Telas de cadastro. Né? Telas de cadastro normalmente têm um comportamento padronizado no sistema. Então, se eu tenho um cadastro de cliente, um cadastro de produto, um cadastro de empregados, um cadastro de fornecedores, um cadastro de transportadoras, eu vou perceber que é muito comum que, ao descrever esse tipo de requisito, o pessoal padronize assim, o sistema tem que manter dados de produto, né? Usa o verbo manter. O que ele está querendo dizer? O sistema tem que ter um cadastro de produtos. E basta falar isso para que todo mundo saiba que o usuário que vai trabalhar com um cadastro de produtos tem que poder criar, alterar, consultar e excluir dados de produtos. Então, se eu falo tela de cadastro de abacaxi, laranja, banana, não precisa entrar no detalhe, porque todo mundo sabe que as operações que alguém pode realizar ali já são conhecidas. Né? É um comportamento padronizado. Então, quando o requisito agregador ele tem esse comportamento que é de conhecimento de todo o público-alvo da especificação, o requisito vai ficar nesse nível e não vai ser detalhado. Por quê? Não vou ganhar nada com isso. Eu vou estar enchendo linguiça porque todo mundo já sabe o que ele diz. Agora, o segundo nível é o requisito com objetivo de usuário. Se eu falo de uma especificação de requisitos final de um projeto, a especificação de requisitos provavelmente vai ser usada como base para o desenvolvimento. E ela deveria permitir identificar todas as tarefas que o software realiza para o usuário. Ou seja, eu deveria conseguir visualizar todos os requisitos com o objetivo de usuário. Essa é a ideia. Esse requisito, nesse nível, representa uma e somente uma tarefa que o usuário realiza no sistema. E ele realiza com o objetivo de atingir o propósito, ficar satisfeito ao final da realização daquela tarefa. Ele não precisa fazer mais nada. Então, por exemplo, eu quero fazer um saque na minha conta corrente. Vou usar o sistema de autoatendimento, faço os N passos que o sistema exige, o sistema me entrega o dinheiro e eu fico satisfeito. Cumpri o meu objetivo. Eu quero tirar o extrato também. Isso é outra tarefa, é outro objetivo que eu vou buscar atingir. Mas o saque, ele terminou, não depende do extrato, são coisas independentes. Então, falar de uma especificação, já pensando numa versão final, o mais provável é que o que a gente deveria buscar é descrever todos os requisitos funcionais nesse nível. Todos não, desculpa, exagerei. Mas a maioria dos requisitos funcionais nesse nível de objetivo do usuário. Porque aí
eu tenho zero de ambiguidade do que o software vai fazer ou não. Todas as tarefas estão descritas. Para quem, de alguma forma, está envolvido com ou conhece a análise de pontos de função, por exemplo, o requisito nesse nível aqui de objetivo do usuário corresponde ao que a análise de pontos de função chama de transação. E para quem tem que contar pontos de função, um trabalho diário é decompor requisitos funcionais até encontrar as transações, que é basicamente decompor requisitos que estão no nível agregador até chegar no nível de objetivo do usuário, que é a transação. Ou também fazer o inverso, né, que é compor requisitos mais detalhados até chegar ao objetivo do usuário, a chegar a uma transação. E outro indício também é o seguinte, muita gente confunde o objetivo do usuário com um processo de negócio. Na perspectiva da empresa, da organização, o que interessa é que um processo de negócio seja executado e cumprido. Só que, para o nosso interesse, não é o objetivo da empresa que é relevante. É o objetivo de cada usuário que participa do processo. Cada usuário realiza uma tarefa específica. O conjunto dessas tarefas, né, em sequência, vão atingir o objetivo final do processo de negócio. Mas, no nosso caso aqui, o que interessa é a visão do usuário, é de alguém que tem que realizar um trabalho. Então, essa pessoa realiza uma tarefa através de vários passos até atingir um objetivo. O processo de negócio não terminou, mas a tarefa dela terminou. Agora, ela passa o bastão para outra pessoa que vai realizar outros passos para cumprir outra tarefa. Então, aqui no começo, eu estava redigindo um contrato. Terminei a elaboração do contrato. Passo a bola para o jurídico, que o jurídico agora vai emitir um parecer do contrato. São duas tarefas distintas, realizadas por pessoas distintas, mas as duas tarefas estão dentro do processo de gestão de contratos. Então, só essa diferenciação aí que eu chamo a atenção. O requisito, já no nível de granularidade mais baixo, é o que a gente chama de requisito de subfunção, que é um requisito que corresponde a passos, um conjunto de passos ou regras que uma ou mais tarefas têm que cumprir. Vamos a exemplos. Então, vou pegar aqui o nosso sistema de autoatendimento. Se eu for sacar na minha conta, o sistema tem que validar o cartão e a senha. Se eu for fazer um pagamento, o sistema tem que validar o cartão e a senha. Se eu for fazer uma transferência, a mesma coisa. Então, imagine o seguinte. Vou especificar o que é uma transação de saque. Passo a passo. Vou escrever um passo a passo da transferência. Mas eu percebo que existem passos que são comuns. Nos 3 casos, eu tenho que fazer esses mesmos passos. Validar cartão e senha. Bom, mas aqui não é um passo único? Não. Está descrito aí com uma frase só, mas a validação do cartão pode envolver meia dúzia de validações distintas sobre o cartão, a mesma coisa para a senha. Então, a descrição do que é validar cartão e senha pode envolver aí 20 passos. Não tem muito sentido eu repetir a descrição desses 20 passos dentro do saque, transferência e pagamento. Eu vou ficar com uma especificação de requisitos redundante. Eu vou ficar com uma especificação de requisitos que tem grande chance de ficar inconsistente, porque se eu não descrever exatamente igual, eu vou introduzir um erro na minha especificação de requisitos. Então, eu crio um requisito de subfunção
com o objetivo de fatorar um comportamento que é comum a várias tarefas. E ao fazer isso, eu deixo minha especificação mais enxuta, mais fácil de manter, com menos chance de inconsistência, uma leitura mais agradável. Né? Isso vale tanto para passos, nesse caso aqui, como regras. Né? Normalmente a gente chama de regras de negócio. Eu tenho regras que são comuns a várias transações. Então, se essa regra é comum a várias transações, não tem sentido eu repetir a definição dessa regra dentro das várias transações. Eu defino essa regra uma única vez e apenas referencio essa regra dentro das N transações onde ela está presente. Então, eu ganho com isso uma melhor qualidade na minha especificação de requisitos. O que a gente tem normalmente? Né? À medida que o projeto avança, a gente vai sair, né, de requisitos que estão mais gerais para requisitos mais específicos. Então, requisitos que, num primeiro momento, estão em sua maioria no nível agregador, à medida que eu avanço, vão ser definidos com mais detalhes, requisitos no nível objetivo de usuário, requisitos no nível de subfunção. Você pode perguntar, Vitor. Lança a pergunta aí que depois eu respondo. Só vou seguir aqui para não perder a linha de raciocínio, tá? No final eu vou responder todo mundo. Então, uma especificação de requisitos, qualquer que seja ela, dificilmente ela vai ter todos os seus requisitos funcionais no mesmo nível de granularidade. Eu vou ter, dependendo do propósito dela, requisitos que são mais frequentes em um determinado nível que em outro. Mas ter todos no mesmo nível é praticamente impossível. Agora, como analista de requisitos, eu estar atento ao nível de granularidade e ao propósito da especificação vai me chamar a atenção para algumas coisas que eu devo ficar atento. Primeiro, se eu tenho o objetivo de gerar uma especificação só para dar uma visão ampla do escopo, detalhar requisitos é desperdiçar tempo. Por quê? Poxa, se aquela especificação vai servir de base para um estudo de viabilidade e o pessoal chega à conclusão que o projeto não é viável, ou seja, vão parar o trabalho por aqui, você detalhou requisitos para nada, porque isso não foi relevante para a análise do estudo de viabilidade e esse detalhamento não vai ser utilizado depois, porque o projeto nem nasceu, nem parou naquele ponto. Por outro lado, se eu detalho menos que o necessário, eu não vou conseguir tomar decisões adequadas sobre o escopo. Um exemplo, eu posso estar querendo chegar a uma estimativa de custo do projeto, onde eu quero um determinado nível de incerteza. Toda estimativa tem um nível de incerteza. E esse nível de incerteza está diretamente relacionado também ao nível de informação que a gente tem. Então, exatamente o nível de detalhe da especificação. Então, não adianta. Eu quero um nível de certeza X, mas estou produzindo uma especificação sem o detalhamento necessário. Não vou conseguir, não tem técnica mágica de estimativa que me dê isso. A única forma é aprofundar o detalhamento do escopo. Outro problema é o seguinte: se eu entrego uma especificação de requisitos que não tem o detalhe necessário e a equipe de desenvolvimento vai trabalhar, eu vou deixar na mão do desenvolvedor tomar decisões sobre o escopo. Já que não entraram aqui no detalhe, o desenvolvedor que vai na cabeça dele. Bom, eu acho que é assim, né? Só que decisão de requisito não é responsabilidade do desenvolvedor, né? É o cliente. Então, existe um risco. Até na boa intenção, o desenvolvedor vai lá, constrói algo achando que é o certo, mas quando chega
para validar com o cliente, não é. E aí eu tenho retrabalho, atraso do projeto, tenho insatisfação do cliente. O cliente reclamando que a gente entregou que não serve para ele. Então, o que a gente tem que estar atento é o seguinte: tem o objetivo de gerar uma visão ampla do escopo. Exemplos de documentos ou de especificações que têm esse objetivo. Para processos de desenvolvimento, como o RUP, por exemplo, Processo Unificado da IBM, é muito comum que o artefato, ou o tipo de documento que proporcione essa visão ampla do escopo, seja um documento de visão. É um documento que vai descrever de forma ampla tudo que o projeto tem que abranger, mas sem entrar em detalhes, ou seja, é um documento que não serve de base para alguém construir um software a partir dele. Para quem trabalha com um processo como o Scrum, por exemplo, a primeira versão do meu Product Backlog, ele tem esse objetivo, né, de gerar uma visão do produto que o projeto tem que entregar. Só que, normalmente, essa primeira visão também não é detalhada. É uma visão que vai ser depois refinada. Então, nesse propósito de gerar uma visão ampla do escopo, eu vou me atentar de ficar com o requisito no nível agregador. Por quê? Porque eu não vou gastar tempo tentando ir atrás de detalhes, porque esses detalhes não são necessários. Agora, posso ter nessa especificação requisitos mais detalhados. Isso pode ser necessário quando a gente percebe que, para a compreensão do escopo, o cliente quer que aquilo esteja presente. Então, eu estou falando do documento de visão e o cliente está falando de uma determinada regra de negócio para calcular a margem de venda de um produto. Né? Dando tanta ênfase naquilo, vamos meter aquilo no documento de visão para o cara ficar tranquilo. Né? Mas isso provavelmente vai ser irrelevante para o propósito para o qual o documento de visão vai ser usado. Posso ter requisitos que são mais críticos, às vezes o requisito ele é mais específico, né? Pode ser um requisito com objetivo de usuário ou de subfunção mesmo, mas pode ser um requisito que tem um nível de risco alto ou um esforço muito grande para ser construído. Posso detalhar isso para tentar diminuir o risco na minha estimativa ou diminuir o risco de alguma problema de compreensão do escopo. Mas, em geral, né, nessa visão ampla, o requisito no nível agregador ele é suficiente. Agora, para a visão profunda, eu vou buscar descrever um requisito no nível de objetivo do usuário, no nível de uma tarefa específica realizada por um usuário. Um exemplo de especificações nesse nível é uma especificação de caso de uso ou história de usuário. Só que alguém pode falar, poxa, mas história de usuário é um negócio muito mais superficial que uma especificação de caso de uso. Concordo. Só que o que acontece? Né? Quando eu aprofundo o meu escopo, se eu percebo que eu tenho histórias de usuário que estão no nível agregador, provavelmente essas histórias são o que a gente chama de épicas. Né? São histórias que não são possíveis de serem tratadas, desenvolvidas dentro de uma interação. Elas vão ter que ser o quê? Quebradas, decompostas, divididas. Fazer isso significa pegar uma história que está no nível agregador e chegar, por exemplo, ao nível de objetivo do usuário ou de subfunção. Então, a visão profunda do escopo, seja ele no todo ou em parte, ela é mais adequada de ser apresentada quando a gente fala um requisito nesse nível aqui. Ou seja, a especificação de requisitos que me permite identificar todas as tarefas que o software realiza, ela está definida de forma inequívoca.
Se eu encontro um requisito no nível agregador dentro dessa especificação, é um sinal de alerta. Isso significa o quê? Se eu tenho um requisito no nível agregador aqui, pode ser que exista trabalho de levantamento de requisitos pendentes. Se esse requisito não for de conhecimento comum de todo o público-alvo da especificação, de tudo que ele aborda, então tem trabalho de requisitos pendente. Eu não posso dar seguimento a essa especificação. Eu tenho que trabalhar ela para aprofundar. Já o requisito de subfunção, ele vai fazer parte da minha especificação somente com o objetivo de ajudar a alcançar uma qualidade melhor na minha especificação, ou seja, eliminar redundância, diminuir possibilidade de inconsistência e aumentar a clareza. Então, o requisito no nível de subfunção, ele é adequado ser especificado quando a gente percebe que o comportamento que ele descreve é compartilhado por várias tarefas que o software realiza. Definir um requisito de subfunção que descreve um comportamento relativo a uma única tarefa é encher linguiça. Não preciso fazer isso. Não vou ganhar nada com isso. Então, é desnecessário. Okay? Bom, então era essa a ideia da fala de hoje. E agora podemos aí entrar nos debates, nas perguntas, né? Eu repassar aqui as perguntas, só comentar. A gente tem um grupo de discussão no Yahoo Grupos para engenharia de requisitos, né? Quem quiser participar é só entrar, é um grupo aberto, pode entrar, colocar perguntas, a gente debate lá também. A gente já apresentou outros webinars relativos a temas da engenharia de requisitos, né? Já estão lá publicados no nosso canal do YouTube, esses aqui são 2 exemplos. Para quem tem interesse em aprofundar mais esse assunto de requisitos, falo de novo do nosso livro, ou também do curso que a gente tem aí, sendo de forma presencial, já tem algumas turmas programadas aí nesse início de ano, e a turma online também. E outra questão, a gente tem esse webinar, ele é mensal, então cada mês a gente tem aí um assunto diferente. No próximo mês a gente vai falar de SNAP, que é um método para avaliação do aspecto não funcional do software. A gente vai falar em abril sobre um método chamado COSMO, para medição da parte funcional no software. E em maio a gente vai falar da gestão de riscos. Faltou colocar aqui, eu acho que eu comi mosca aqui. Mas em junho, 13 de junho, vai ser o webinar que a gente fala dos requisitos não funcionais. Ok? Então, enquanto eu vou passar aqui no fórum para olhar as perguntas, eu vou pedir a gentileza que vocês preencham a avaliação do evento, dando sugestões, o que a gente pode melhorar, colocando as críticas também, né? Está aberto aí a ouvir críticas no sentido de poder melhorar esses eventos, sugestões de assuntos que vocês queiram que a gente aborde em outros eventos, enfim, sintam-se à vontade aí para se manifestar. Deixa eu então dar uma voltada aqui no fórum. Acho que não tem muitas perguntas, mas quem quiser pode ir colocando outras perguntas aí. O Vitor pergunta, durante uma atividade de cadastro de um registro A, podemos ter um requisito para consultar algum registro relacionado a B. Pelo método APF, teríamos 2 transações. Vamos lá, Vitor. Você está cadastrando
Vamos falar, você está cadastrando um produto. E aí eu não entendi, né, se uma das regras da tarefa cadastrar produto é ver se existe outro produto relacionado a esse. É isso? Essa é a ideia? Porque se a gente estiver falando, ao cadastrar um produto, eu tenho que fazer uma validação, né? Eu estou falando de duas coisas. Uma tarefa, que é a tarefa cadastrar produto, e de uma regra que se aplica a essa tarefa. Então, no final das contas, eu tenho uma única tarefa presente, cadastrar produto. Você pode ter até dois requisitos definidos, mas o requisito de validação, ele é parte da tarefa cadastrar produto. Análise de pontos de função, né, mede transações que são equivalentes ao que eu estou falando de tarefas. Então, nesse caso, você teria uma única transação. Embora a sua especificação possa ter dois requisitos, ok? Então, seria um requisito com objetivo de usuário e um requisito com objetivo de subfunção. Tá? Isso se eu entendi certinho a sua pergunta. Se eu entendi errado, você escreve aí de novo que eu ajeito minha resposta. A Cristina pergunta se o evento está sendo gravado. Sim, a gente vai publicar ele amanhã, ou no máximo depois de amanhã, e vocês vão receber um e-mail avisando aí da publicação do vídeo. Dá uma combo para preencher o grupo. Não entendi muito bem, Vitor. Tem um cadastro de produtos. Não entendi muito bem aqui, não. Você tem no cadastro, no registro, você tem uma combo que lista outras coisas, é isso? Ok. É, tá. Se você tiver na sua especificação um requisito para descrever o cadastro do produto, um requisito para descrever a lista de grupos de produtos, aí a gente está falando de dois requisitos com objetivo de usuário. Seriam duas transações aí na APF. Entendi. Essa ideia, seriam dois requisitos de objetivo de usuário. Ok? É, atividade. Atividade para quem? Para o usuário? Não, o usuário, veja, listar os grupos de produto não é parte da tarefa cadastrar um produto. Para cadastrar um produto, eu poderia, por exemplo, digitar o código do grupo do produto. Então, para descrever o cadastro de produto, não é necessário listar o grupo de produtos. É só necessário informar qual o grupo de produtos. Então, são duas coisas distintas. Numa interface gráfica, né, como está tudo colado na mesma tela, fica passando essa ideia de que são duas coisas diferentes, mas não. A listagem, ela pode estar grudada na tela, mas ela poderia estar se repetindo em N outros lugares, ela poderia ser uma opção de menu. Tem gente que coloca aí um botãozinho com lupa, que abre outra janelinha. Então é outro objetivo que o usuário cumpre. Ok? De nada. Alguém tem mais alguma pergunta?
Mas, pergunta aí, Vitor. Sem problema nenhum. Paga não. É, o requisito no nível agregador, eu posso fazer uma estimativa dos pontos de função, uma especificação de requisitos nesse nível também. Só que não vai ser uma estimativa de tamanho que eu consigo fazer pela contagem estimada, porque a contagem estimada me obriga a identificar todas as transações que o software realiza. Tem um requisito no nível agregador, eu não consigo ter visibilidade de todas as tarefas. Então, o que eu tenho que fazer é assumir premissas para conseguir gerar a minha estimativa de tamanho e, certamente, isso também vai trazer incerteza nesse tamanho que eu estou produzindo. Toda estimativa tem uma incerteza, né? Mas, nesse caso, um nível de incerteza mais alto. Mas não tem mágica, né? Se eu quiser um nível de incerteza menor, eu deveria refinar esse requisito. Beleza, de nada. Quer fazer outra pergunta? Não, beleza. Então, como eu não estou, ninguém mais está se manifestando aí de perguntas, eu vou fechar esse formulário aqui da avaliação só para... Tem alguém preenchendo aí o formulário ou não? Só para eu saber se eu posso fechar ele aqui. Se alguém estiver preenchendo, é só falar. Então, eu vou deixar aqui os meus contatos, né? Quem quiser depois tirar alguma dúvida, seja sobre esse tema ou sobre algum tema aí de requisitos ou pontos de função, pode ficar à vontade. Tem aí o meu e-mail, tem os telefones da FAP, que você pode falar comigo, tem minha conta no Skype, se quiser me adicionar no Skype, a gente também conversar, estou à disposição, ou meu contato aí do LinkedIn. Estou à disposição para qualquer dúvida sobre esse tema. Ok? Então, agradeço a participação de todos. Espero contar com a presença de vocês no próximo webinar e quero desejar a todos uma excelente noite, um bom descanso e a gente se encontra, espero, no próximo mês. Ok? Um grande abraço a todos. Deixa eu só voltar aqui que a Cristina está. Pode terminar a avaliação, Cristina. Mas quem quiser sair, pode descansar. Boa noite a todos, então. Então, vou fechar aqui e amanhã a gente deve ter o evento gravado sendo publicado. Tchau, tchau.